Imagina só se os segredos para construir riqueza hoje já tivessem sido descobertos há 6.000 anos. Pois é, nessa análise a gente vai desvendar a sabedoria da antiga Babilônia. É um conhecimento que transformou gente comum em verdadeiros mestres de suas finanças e que, olha, continua mais atual do que nunca. E essa frase resume a ideia central do livro. Riqueza não é questão de sorte, é sobre entender e aplicar algumas regras bem simples. Regras que qualquer pessoa pode aprender. E são exatamente elas que a gente vai explorar agora. Ok, vamos mergulhar nisso. O nosso roteiro aqui é o seguinte: a gente começa entendendo o problema, o tal paradoxo babilônico, depois a gente descobre o segredo principal, passa pelas soluções práticas, pelas leis que mandam no dinheiro e, para fechar, a mentalidade que conecta tudo isso. Pensem no cenário. A Babilônia era a cidade mais rica e poderosa da sua época. Um lugar de pura ostentação. Só que, no meio de tanta prosperidade, a maioria das pessoas, como Bansir, que fabricava carruagens, vivia com o bolso vazio, sempre na luta. Esse é o paradoxo que inicia a nossa jornada. O Bansiri é a personificação dessa luta. De um lado, o sonho de ter uma bolsa cheia de moedas, que traria segurança, tranquilidade, e do outro, a realidade dura. A frustração de ver a bolsa vazia, que o deixava paralisado, sem ânimo nem para trabalhar. E essa é a grande pergunta que o Bansir e o amigo dele, o Kolbe, se fazem. Eles trabalham pra caramba, são bons no que fazem, mas nunca saem daquele ciclo de ganhar só o suficiente para sobreviver. É essa inquietação que os levam a procurar o Arkade, o homem mais rico da Babilônia. E aqui, a história tem uma virada. A gente sai do problema e vai para a solução. O Arkade, que um dia foi tão pobre quanto eles, revela o segredo fundamental que ele aprendeu com um velho agiota, o Algemish. E não era nada complicado. Era só uma mudança de perspectiva, mas uma mudança radical. E aqui está o pulo do gato. O Arkade percebeu que ele pagava a todo mundo, o sapateiro, o padeiro, o dono do imóvel, menos a si mesmo. Pagar a si mesmo primeiro significa exatamente isso. A primeira pessoa que tem que receber uma parte do dinheiro é quem ganhou esse dinheiro. Não é o que sobra no fim do mês, não. É a primeira fatia do bolo. A beleza dessa regra é que ela é muito simples. A orientação para Arkade foi clara. Guarde para você no mínimo 1/10 de tudo que ganhar. Só isso. Esse gesto simples é a semente de onde a árvore da riqueza vai crescer. É o hábito número 1, o mais importante de todos. Bom, a partir desse primeiro segredo, o Arkade desenvolveu 7 soluções ou 7 remédios para uma bolsa vazia. A gente vai focar aqui nas 3 mais importantes, que são verdadeiro alicerce para construir a prosperidade. E olha como a sequência faz todo sentido. Primeiro, poupar aquele 10º, religiosamente. Segundo, aprender a viver com os outros 9 décimos, ou seja, controlar os gastos. E terceiro, a parte mais legal. Botar o dinheiro guardado para trabalhar, fazer cada moedinha virar uma funcionária incansável que gera mais moedas. Depois de aprender a poupar e a investir, o Arkade descobriu, quebrando a cara, que existem leis que o dinheiro segue, leis que não mudam com o tempo. Ele aprendeu do jeito difícil que o ouro se comporta de formas previsíveis, e entender isso é o segredo para não só ganhar, mas principalmente para manter a riqueza. E essa tabela mostra a diferença de forma brilhante. O ouro fica com quem investe com sabedoria, buscando o conselho de quem entende do assunto, e ele foge de quem é imprudente. O próprio Arkade perdeu tudo o que juntou no primeiro ano porque confiou num fabricante de tijolos para comprar joias raras em outra cidade. A lição é clara, né? Não se pede conselho sobre navios para um padeiro, é preciso buscar quem tem experiência. Agora, a gente chega na base de tudo isso. Porque, veja bem, conhecer as regras e ter os hábitos não adianta nada se a mentalidade não estiver correta. A sabedoria babilônica ensina que sorte não é um acaso, ela é atraída pela preparação. A procrastinação é sem dúvida o maior inimigo. É aquela vozinha que fica falando, mês que vem eu começo a guardar. A inexperiência, como a do Arkade com o cara dos tijolos, e os maus conselhos são os caminhos mais curtos para o fracasso. Para construir riqueza é preciso ter ação e, ao mesmo tempo, prudência. Essa frase aqui resume tudo. A oportunidade descrita como uma deusa que não perde tempo com quem não está preparado. A sorte não aparece para quem fica esperando. Ela favorece quem se mexe, quem se prepara para agarrar as chances quando elas aparecem. No fim das contas, a grande força que move tudo isso é a determinação. É ter um propósito firme de cumprir uma tarefa. O Arkade decidiu que ia ser rico. E mesmo depois de quebrar a cara,
A determinação dele o manteve no caminho. É essa a resolução que transforma conhecimento em resultado. A sabedoria da Babilônia não mudou nada em milênios. Os princípios são simples, mas isso não quer dizer que são fáceis. Exigem disciplina e, acima de tudo, exigem ação. Por isso, a pergunta final não é o que foi aprendido, mas sim o que vai ser feito com esse conhecimento a partir de agora.